Hello, hello, good evening, love de my life. Seja bem-vinda a mais uma aula de inglês. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira às 18h30 temos aula de inglês aqui neste Instagram, tá? E a nossa aula de hoje a gente vai aprender as várias maneiras, algumas das muitas maneiras de dizer muito em inglês. Existem várias maneiras de dizer muito em inglês. Então, às vezes você fica com alguma dúvida e aí você não sabe, nossa, será que eu vou usar very, very much, a lot, many, much e muitas outras, né, que podem ser usadas aí. E hoje, na nossa aula, a gente vai aprender 6 maneiras de dizer muito em inglês, ok? Então, bora lá pra gente começar. Deixa eu chamar umas pessoas aqui para participarem com a gente, né, da nossa aula, pra gente poder começar, ok? Então, bora lá. Então, a gente vai falar aqui sobre as 6 maneiras, né? Existem outras, tá? Existem muitas outras maneiras de dizer muito em inglês, mas pra gente começar, as mais usadas, as mais básicas e as que já vão te ajudar muito, 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 a gente vai usar hoje. Eu vou te ensinar 6 maneiras, tá? Então, deixa eu compartilhar o meu slide aqui com você, que pra você pega aí papel e caneta pra gente começar a nossa aula. Então, existem algumas maneiras de falar muito em inglês, assim como também no português, né? Em português a gente tem muito, muitos, muitas, muita. Então, em português a gente tem singular e plural, masculino e feminino. Em inglês não tem isso, tá? Masculino e feminino em inglês não tem. Mas existem algumas maneiras de você dizer muito. E a primeira que eu trouxe aqui pra você é o very. Então, com certeza você já deve ter visto esse very. E o very, ele é basicamente, tá, usado com adjetivos. Quando você vai falar de um adjetivo, uma qualidade, tá? Então, se você vai falar, por exemplo, assim, eu estou com muita fome. Então, aí você vai falar, I'm very hungry. Então, aí a gente vai usar o very antes de adjetivos. É o único lugar que você vai usar very é com os adjetivos, tá? Então, por exemplo, quando você escuta alguém falar assim, very good, que é muito bom, very good. Então, muito, antes de adjetivos, você vai usar o very, ok? E eu trouxe aqui alguns exemplos de frases para você. Very good, que com certeza você já ouviu muito, né? Eu falo muito para as minhas alunas quando a gente está fazendo aula de conversação. Very good. Então, very significa muito. Very good, muito bem, muito bom, tá? She's very smart. She's very smart. Ela é muito inteligente. Smart é a mesma coisa de intelligent, tá? Então, she's very smart. Ela é muito inteligente. Inteligente. I'm very busy. Eu estou muito ocupada. I'm very busy. This car is very beautiful. Este carro é muito bonito. This car is very beautiful. Então, very é uma das 6 maneiras de falar muito que eu trouxe aqui para nossa aula de hoje, tá? Então, quando você quiser falar very, você vai usar ele antes de adjetivos. Ele significa muito e ele somente é usado antes de adjetivos. Tem também o very much, mas a gente não vai falar do very much aqui, tá? É uma exceção, mas também não tá usando só very, tá usando very much. Igual a gente fala, thank you very much. Então, você querendo falar muitíssimo obrigada, né? Muito, muito, muito obrigada. Thank you very much, ok? Então, essa é a maneira número 1 de você falar muito em inglês. Número 2, a lot. A lot a gente usa até em português, né? Aí a gente escuta as pessoas falar a lot muito. E o a lot, ele é usado para você falar junto com verbos, tá? Então, tipo aqui, ó. I worked a lot. Eu trabalhei muito. I worked a lot. Então, a lot, ele é usado no final da frase, tá? E aí, você vai usar ele quando você estiver falando de ações, de verbos, tá? Very antes de adjetivos. A lot para você usar com verbos. Então, por exemplo, aqui, ó. I worked a lot. Eu trabalhei muito. My dog barks a lot. Ela tava até latindo, né? Não, mentira. Então, my dog barks a lot. Minha cachorra ou meu cachorro late muito. My son is coughing a lot.
Meu filho está tossindo muito. He talks a lot. Ele fala muito. Então, quando você quiser falar de ações, de verbos, e quiser falar, eu trabalho muito, ele canta muito, eu estudei muito. Sempre que você for falar de uma ação, muito, nesse caso, você vai usar a lot e ele vem no final da frase. Alright? É tão bonito ver essa pronúncia maravilhosa. Oh, thank you! Lara Nutri, you're welcome to my English class. Bem-vinda! Tá. E aí a gente então tá aprendendo 6 maneiras de falar muito in English, ok? Então, a opção número 3 é o very much. Então, o very much você também vai usar para verbos e você vai colocar ele no final da frase. Então, o a lot também serve para verbos e o very much é para dar mais ênfase ainda, tá? E o very much é muito fácil de usar. Você vai usar também para falar de ações, né, que a pessoa faz alguma coisa ali. E aí você vai colocar no final da frase. Então, eu trouxe aqui também 4 exemplos para você. I miss him very much. Eu sinto saudades dele, eu sinto muitas saudades dele. Eu sinto muita falta dele, very much. He drinks very much. Ele bebe muito, tá? Ele bebe demais, muitíssimo, ele bebe muito. We talked very much. Nós conversamos muito. We talked very much. He studies very much. Ele estuda muito. He studies very much. Tá vendo que aqui nesse caso você também pode usar também a mesma coisa do a lot? Então, o very much ele é muito igual o a lot. Você pode variar aí no seu, tá? Very much é o único que sei. Ótimo, então você já sabe um que você pode usar. Lembrando que o very much é só para você usar quando você estiver falando de ações, quando você estiver falando de algum verbo, tá? E ele também pode ser usado o a lot no lugar dele, ok? O a lot ele é normal, o very much ele dá um pouco mais de ênfase para você falar muito. I love you very much. Então, por exemplo, thank you very much. Você não vai falar thank a lot. Você vai falar thank you very much. Então, você vai sabendo, você vai acostumando ali qual que você vai usar e você vai encaixando melhor. Agora, eu vou falar aqui pra você do many and much. Existe o many e existe o much pra você falar muito, muitas, tá? Agora, a gente vai falar de muitos e muitos, muitas e muita, tá? Porque a gente vai falar de singular e plural. Então, quando você for falar no plural, quando você for falar muitas ou muitos, você vai usar many. Muitas palavras, muitas crianças, muitos carros, muitos, muitas. No plural, você vai usar many, tá? Para falar de coisas. A gente tá falando aqui de substantivos, né? Então, para coisas, tá? Então, vamos ver aqui os exemplos para você entender direitinho como é que funciona. He sold many cars this month. He sold many cars this month. Ele vendeu muitos carros este mês. Então, tá vendo? Many cars. Muitos carros. Então, sempre que você for falar muitos, muitas coisas, você vai usar many. Olha que fácil que é, tá? She bought many things. Ela comprou muitas coisas. She bought many things. Ok? Então, ela comprou muitas coisas. Many things. I have many students. I have many students. Eu tenho muitos alunos. Many students. Tá vendo que é plural? Então, você vai falar many. Many people are studying English. Muitas pessoas estão estudando inglês. Many people. Muitas pessoas. Então, sempre que você quiser falar muitas ou muitos, sabe? Vai falar coisas no plural, você vai usar many. E quando for muito e muita, aí você vai usar o much. Só que aqui agora tem uma particularidade, tá? O much, ele vai ser usado para falar muito, muito, mas ele somente pode ser usado na negativa ou também para perguntar, tá? Mas aí aqui eu trouxe o básico pensando na negativa. Então, para você falar, por exemplo, assim, he doesn't have money. Ele não tem muito dinheiro. He doesn't have... Aqui ficou faltando much, teacher. He doesn't have much money. Ele não tem muito dinheiro. He doesn't have much money. Lembrando que o much significa muito ou muita no singular, tá? E ele não pode usar na afirmativa. Mas aí, como que faz a afirmativa? Calm down.
calm down, que eu vou te mostrar como é que é, tá? I don't have much time. Eu não tenho muito tempo. I don't have much time. I don't drink much. Eu não bebo muito. I don't drink much. He didn't tell much. Ele não contou muito. Ele não contou muita coisa, tá? Então, lembrando que much significa muito ou muita no singular, ok? Mas para a negativa. E a afirmativa, quando for muito, muito, por exemplo, assim, eu tenho muito tempo, ele tem muito dinheiro. Como é que eu vou usar, então, quando eu tiver que falar muito ou muita numa frase afirmativa? Aí é que vem aqui o favorito. Esse aqui é o meu favorito. Gosto muito quando eu ensino para as minhas alunas esse aqui, porque ele traz aquela paz no coração, porque ele é o mais fácil de todos. A lot of, tá? E o a lot of, ele pode ser usado tanto para o plural quanto para o singular. Então, naquelas frases que for singular, você quer falar, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito tempo, né? Eu bebo muito, eu como muito, eu estudo muito. Nesse caso de afirmativas, você vai usar o a lot of. Lembra que o much é para você falar na negativa? Muito, muito no singular, mas ele só pode ser falado na negativa. Então, por exemplo, fala assim, eu não tenho muito tempo. I don't have much time. Ele não tem muito dinheiro. He doesn't have much money. Agora, se você quiser falar na afirmativa, você vai falar I have a lot of time. He has a lot of money. Entendeu? Então, quando você for falar na afirmativa, você vai usar o a lot of. E o a lot of, ele substitui tanto o many quanto o much. Ele pode ser usado. Então, memoriza o a lot of. Você que está começando a estudar agora, que está começando a aprender agora, vai de a lot of. Usa a lot of nesses casos aqui. Aí depois, quando você for familiarizando mais, que você for entendendo mais, aí você começa a variar com o much e o many. Lembrando que o a lot of, ele substitui o much e o many, tá? Muito, muitos, muita, muitas, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, ó. I ate a lot of chocolate. Eu comi muito chocolate. I ate a lot of chocolate. She made many mistakes. She made many mistakes. Ela cometeu muitos erros. Tá vendo que aqui é muito chocolate. A lot of chocolate. Muitos erros. A lot of mistakes. Ok? There are a lot of people. Havia muitas pessoas. A lot of people. Muitas pessoas. He has a lot of money. Ele tem muito dinheiro. He has a lot of money. Tá? Então, essa aqui é a sexta maneira de você usar para falar tanto no plural, muitos, muitas, quanto no singular, muito, muita, ok? Então, vamos dar uma revisada aqui para a gente finalizar a nossa aula, os nossos 20 minutos de inglês de hoje. Trouxe aqui para você 6 maneiras de você dizer muito in English, ok? Very, você vai usar antes de adjetivos. She's very smart, ela é muito inteligente. Então, quando você quiser falar muito com adjetivo, você vai usar very. I'm very busy. Eu estou muito ocupada. Number 2. A lot. Você vai usar para verbos. Quando você for falar de ações. For example, I worked a lot. I worked a lot. Eu trabalhei muito. Então, quando você for falar de uma ação, você vai usar a lot no final da frase. Ok? E aí, uma variação desse a lot, que também você pode usar para verbos, para falar sobre ações, é você usar o very much. E ele vem para dar mais uma ênfase. Em algumas frases, ele combina mais do que com o a lot, que é o exemplo aqui, por exemplo, do thank you very much. Muito obrigada. Então, é muitíssimo, sabe? Or, for example, I miss him very much. Eu sinto muita falta dele, eu sinto muita saudade dele. I miss him very much. Então, mais uma maneira de você usar muito. E agora, aqui, quando você quiser falar muitas coisas, muitos, alguma coisa, você vai usar many, que é plural, tá? Muitos, muitas. He sold many cars this month. Ele vendeu muitos carros este mês. He sold many cars this month. Para você falar muito ou muita, tá? No singular, você vai usar much. E ele vale para negativas. Você não vai falar frases afirmativas
no singular com much, tá? Então, por exemplo, fala assim, eu tenho muito dinheiro. É uma afirmativa, então você vai usar o a lot of, que eu te ensinei agora há pouco. Aqui para você falar na negativa. For example, I don't have much time. Eu não tenho muito tempo. I don't have much time. Tá vendo? Muito tempo, é singular, ok? E por último, mas não menos importante, a lot of. Você pode usar para muitos, muitas, muito, muita. Tá? Então, ele substitui o much, ele também pode ser usado no lugar do many, e aí você vai usar a lot of. For example, she made a... No, sorry. Aqui ficou many, né? Então, aqui, ó. I ate a lot of chocolate. I ate a lot of chocolate. Eu comi muito chocolate. Aqui, she made a lot of mistakes, né? Então, aqui no lugar do many, eu posso colocar a lot of. She made a lot of mistakes. Ela cometeu muitos erros, ok? Então, essas aqui foram 6 maneiras de você falar muito in English. Existem várias outras maneiras de você falar, mas pra gente começar aqui agora, se você ainda está começando a aprender, tá dando seus primeiros passos, essas 6 maneiras aqui vão te ajudar a lot. Ok? It will help you very much. Vão te ajudar muito, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Os nossos 20 minutos de inglês de hoje, da nossa aula de inglês. E na quarta-feira que vem, a gente volta com mais uma aula pra você. Toda quarta-feira, às 18h30, a gente tem aula de inglês, ok? Bye, bye! See you!